E aí, pessoal, bom dia. Bom dia. Tô sem relógio, 10h01 da manhã, agora, terça-feira. Graças a Deus, eu tô de férias, né? Gozando a CLT. Então, resolvi fazer um estudo de regras sem a galera na sala hoje, né? Porque, infelizmente, né? A ESPN comprou os direitos aí do Jogo do Brasil e aí eu vou focar. é, Tanto os próximos dias, né? Hoje nessa terça tarde, quarta, quinta e na sexta aí focar bastante no jogo. Amanhã também, como eu estou em Petrópolis, vou encontrar meus amigos daqui para a gente comer um japinha à noite, né? Então é, fica 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 bom para todo mundo o estudo gravado, né? É, eu não pensei em nada de Sermão da Montanha, não. Acho que a gente vai viver uma semana muito feliz aí agora com o jogo da NFL no Brasil, a galera já entrando no modo de playoff, mas eu sinto que tá todo mundo cansado já de futebol americano a essa altura do ano, assim, cara. Muitos times já jogaram mais de 10 jogos aí na temporada, o corpo da galera tá cansado. Essa semana para mim foi uma semana boa e tal, assim, não fiquei tão cansado assim, mas eu vejo que essa altura da temporada eu tô com 24 jogos, tem uma galera que já deve estar aí perto dos 30. É bem exaustivo, assim. O meu amigo Pedro Barros uma vez falou assim: não, 10 jogos é um número bom, 10 jogos eu acho pouco, né? Mas eu acho que uns 17, que é o número que o pessoal faz na NFL, até 19 é um número interessante, assim. O resto já é bem cansativo aí, dependendo da rotina que você estiver vivendo, né? Mas agora. Com playoff a quantidade de jogos diminui também, então dá pra gente ir um joguinho a cada 15 dias, já dá uma acalmada no corpo também. Bom, até pela questão de tempo, eu não consegui cortar muitos vídeos, tá? Mas eu quis priorizar. Eu assisti os meus vídeos, né? Então tem algumas coisas interessantes dos meus jogos e tal. E aí eu quis priorizar a galera do Rio também, né? Teve aquele caso lá do jogo do Vasco, que não teve muito lance para ser cortado, mas pelo menos aqui nesse jogo do Flamengo e Ocelote tivemos bons lances, tá? Aqui primeiro, esse lance aqui me chamou muita atenção e eu queria até colocar esse lance para vocês como uma situação de isso aqui a gente precisa estar de olhos abertos, tá? Primeira coisa, eles vão fazer aqui um RPO, tá? Então o quarterback vai receber o snap e aí ele vai fingir entregar a bola. Só que você vai ver que a linha toda vai começar a se desenvolver numa corrida, né? E aí, né, nesse desenvolver da linha numa corrida, tem um passe que é feito no limite, ó, no limite da zona neutra. Só que nesse caso aqui, a gente já tem um cara aqui, além da zona neutra, um cara engajado no bloqueio aqui na frente. Então, não estou falando que tenha sido falta aqui, tá? Porque nessa dúvida a gente não vai dar que a bola cruzou a zona neutra. Mas o importante aqui é a gente talvez até trabalhar numa preventiva de execução com os caras. Falar, ó, cara, essa execução foi muito no limite. Se a bola tivesse cruzado a zona neutra, teria sido uma falta por interferência de passe de ataque ou uma falta por inelegível além da scrimmage, né? A gente tem dois possíveis lances ali naquela jogada, tá? Então, e esse lance me chamou a atenção porque quando eu estava pegando repetição para Rhinos e Spartans, o Rhinos fez uma jogada desse tipo e eles fizeram o que seria uma interferência de passe, que o passe cruzou a zona neutra, né? E aí eu falei com o técnico, ó, fica atento a isso e tal. E o que foi interessante também é que os caras, eles entendem também que quando você está num nível um pouco mais acima de futebol americano aqui no Brasil, você conversa com os times sobre isso, eles já têm essa maturidade de entender o que é o certo, o que é o errado também, quando eles executam bem e executam mal também. Inclusive, eu nem falei, né? Mas estou aqui com o meu cenário, que foi meu cenário de 2021 até 2023, né? E se você nunca tinha visto esse cenário antes, quer dizer que você é muito Enzo na arbitragem. Mas assim, muito Enzo, tá? Porque depois dele já tive um antes morando em Curitiba e agora um outro na casa que eu moro com a Gabi. Então você tá muito atrasado, muito atrasado. Bom, esse lance aqui, cara, pô, total qualidade aqui do Jean na chamada. A gente vai ter uma ação em que o quarterback vai fazer um pitch para frente, né? É o que eles chamam de touch pass, né? O passe sai,
É quase um shovel também, né? Não importa muito a nomenclatura, o que importa é que é um passe para frente. Ó. O quarterback fez o passe para esse jogador que estava em motion e na sequência esse Ed ele faz um contato no quarterback, tá? Aqui, cara, é uma chamada muito difícil, tá? E eu até concordo com o Jean dele ter feito essa chamada, porque pareceu uma ação punitiva. O que me pega um pouco, e é uma linha muito tênue entre acertar e errar, é o que a gente chama de close call, né? E em análise a gente chama de marginal call, que é o do tipo, pode ser ou pode não ser, né? Pelo movimento que foi feito, né, esse motion e tal, não tinha exatamente como saber que o Ed ia saber se esse cara estava com a bola ou não. Até pensar se esse cara sabia ou não sabia é difícil, né? Então, tanto a chamada ser uma ação punitiva ou achar que o cara não tinha chance de saber, né, com quem estava a bola, é muito dúbio, né? E aí aqui teve a aplicação das 15 jardas no ponto do fim da corrida, então boa aplicação aí da galera do Rio também, tá? Bom, esse lance aqui, cara, é um lance do jogo do Spartans, tá? Spartans e Rhinos. O que aconteceu? Após essa jogada aqui, você vai ver que o número 3, deixa eu ver se eu consigo parar aqui direitinho. Ó, o número 3, ele deu um tackle, tá? E na sequência, o protetor bucal dele sai do capacete, né? Ele estava usando protetor bucal, só que nessa jogada estava solto. Também a gente não é babá para ficar. Tá com protetor bucal? Cara, isso aí já tá me cansando. Tô quase falando pra gente tirar protetor bucal e cada um que se vire, né? Todo mundo ali é adulto. E aí, o que acontece? O número 3, que tá aqui, você vai ver o seguinte, ó. Ele jogou o protetor bucal dele fora. Agora não sei se é esse, mas o número 8 aqui vai jogar o protetor bucal dele fora, ó. Toma. E aí o Marcos, como umpire, ele fala assim, cara, aqui o 3, ó. Cara, você tem que usar protetor bucal. Aí, aí o Marcos falou, cara, você vai ter que sair. Aí ele vai, tá em pé aqui. Quando ele fala isso, ele se joga no chão. E eu estava vendo essa conversa aqui, o Marcos estava aqui. Na hora que ele cai, tanto eu quanto o Marcos, a gente dá uma falta por conduta antidesportiva, tá? Uma coisa, pessoal, é nenhum árbitro tem o direito de falar se esse jogador se machucou ou não, né? Cara, se o cara sofreu uma lesão e tal, e ele tá no chão, a gente vai parar o jogo. O grande ponto estava havendo uma conversa entre um árbitro e um jogador, na qual esse jogador deveria sair, né? E assim, se esse relógio estoura, com esse jogador da defesa tendo que sair, cara, ia ser um atraso de jogo de defesa. E aí, na hora que o Marcos falou pro número 3, cara, você vai ter que sair que você tá sem protetor bucal, ele automaticamente se joga no chão. E assim, fingir uma lesão está na regra 9.2 sobre condutas antidesportivas. E ele literalmente finge uma lesão. E aí começa um papo do tipo, você não sabe a minha dor e tal. Cara, assim, ludibriar a arbitragem é uma conduta antidesportiva. Provocar má vontade é uma conduta antidesportiva. Então, assim, cara, ninguém de nenhum time tem o direito de querer sobrepor a regra pelas suas vontades, né? Então, a gente da arbitragem não é perfeito, o jogador não é perfeito, mas eu acho que a gente tem que estar todo mundo na mesma página, pelo menos de esportividade também, beleza? Bom, aqui, cara, a gente vai ter um lance muito interessante do jogo do Rex e Bravos, que foi uma boa aplicação aqui de uma falta pessoal, tá? Se eu não me engano, é esse 92 aqui, tá? É isso mesmo, ó. Esse 92, ele tá na linha, ele é estacionário na linha, tá? E aí, ele se apoia no companheiro dele e ele tenta ganhar altura, ó. No adversário, perdão. Ele tenta ganhar altura. E aí, aqui a gente tem uma chamada pelo side judge de uma falta pessoal. E aí, aqui o field goal foi convertido. Qual o grande ponto aqui, pessoal? Isso aqui era um try e foi convertido. E tem uma falta pessoal. Por regra, a gente pode aplicar essa penalidade ou metade da distância na repetição do try, que botaria a bola na jarda 1,5, ou a gente ter essa aplicação no try.
O ponto importante, é uma falta pessoal? É uma falta pessoal. Foi bem chamado? Foi bem chamado. O ponto é, essa falta foi anunciada como salto, mas ela não é salto. Ela é alavancagem. Ela é leverage. Ela não é leaping, tá? Eu sei que pode dar uma confundida, tanto que o nome da falta tá como salto e alavancagem, né? Então, nesse caso, a gente teria uma falta por alavancagem quando ele usa o oponente para ganhar altura, e aqui foi uma boa aplicação também bem chamado, beleza? Esse lance aqui, cara, é um lance muito interessante. Foi uma boa não chamada de touchdown, mas aqui eu acho que o mais importante é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que é a gente tá apitando o spot é da bola. O spot não é do jogador, tá? E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente às vezes está relacionando o corpo do atleta com a posição da bola. E nesse caso aqui não é o que a gente deveria ter feito, tá? Aqui teve uma chamada de não touchdown, que foi um jogador que sai de campo na jarda 4, alguma coisa assim. Qual o grande ponto aqui? Aqui a transmissão que deu uma travadinha mesmo, tá? Ó, ele pega essa bola, tá? E aqui, ó, o que acontece? Ele tem o pé na jarda 4 e ele tem a bola na jarda 3. E aí, quando a gente vai dar o spot, esse spot foi para a jarda 4. Então, eu entendo que é um lance muito rápido e tal, mas a gente não pode se esquecer de que a gente tem que apitar a posição paralela da bola quando o jogador está fora de campo, onde estava a bola e não onde estava o pé do jogador, beleza? Mas aqui foi uma boa mecânica também da arbitragem. Esse lance aqui, cara, foi um lance muito legal. Faltava menos de 2 minutos para acabar o primeiro tempo do nosso jogo lá de sábado, que foi a prorrogação. Minha primeira prorrogação em 7 anos. Nossa, foi bem legal. O que acontece aqui? A gente tem um passo para trás, e aí vai ter uma face mask do número 22. Essa face mask aconteceu aqui, ó, quando ele estava no bloqueio. Ó, ele puxou o jogador, tem a face mask, beleza. Aqui, quando o Abner começou a conversar com ele e tal, falou pra caramba ali. Então eu já sabia que tinha uma falta do 22 quando ele começou a conversar com o 22. E aí não tinha nada que não fosse diferente de uma falta pessoal. Qual é o grande ponto aqui? Eu precisava saber o status do relógio nessa situação. Por quê? Foi uma jogada que terminou dentro de campo, tá? E aí, o que acontece? Menos de 2 minutos. Quem faz a falta o jogo está empatado. Então, como o jogo estava empatado, eu podia dar o direito do time A de querer ou no pronta para jogo ou no snap. E aí eu perguntei para eles e aí eles falaram que queriam no snap, tá? Grande contra o Stepos. Número 20. E é a terceira falta que o Stepos faz dessa. Falta pessoal. Magic número 22, defesa. 15 jardas adicionados ao ponto do fim da corrida. Primeira descida automática. Opção do Brown Spiders. O relógio roda no snap. Cara, beleza. E aí eu coloquei no anúncio isso. Eu só dei uma devagada nesse jogo porque a equipe de transmissão estava na parte que eu estava olhando, só que a câmera estava no andame à esquerda, como você pode ver aí na tela, eu estava olhando para um ponto que era meio inexistente, assim. Mas tá bom. Tá. Sim. Bom, esse lance aqui, cara, puta. Esse lance aqui foi foda, tá? Tem uns. Isso aqui é um snap na jarda 5, sei lá. Cara, mandamos mal demais aqui. Eu buguei, tá? Buguei totalmente. Um erro escroto. O jogador do Brown Spiders, ele vai tentar um drop kick. E aí, a bola não cruzou a zona neutra, né? A gente colocou essa bola, cara, na jarda 20. Na jarda 20. Na minha cabeça, eu só tava tentativa de field goal através de um dropkick, tentativa de field goal através de um dropkick. Mas eu esqueci completamente de que essa bola não cruzou a zona neutra. Então, como ela não cruzou a zona neutra, cara, é como se fosse uma jogada normal. E se ela não cruzou a zona neutra, era para ser bola no ponto da recuperação, né? E aí a gente colocou a bola na jarda 20, né? E assim, na hora que ele fez o dropkick, eu falei, cara,
Meu Deus. E se entra? É 3, é 3, é 3, é 3. E aí começaram a mandar na transmissão pra galera, não, dropkick se entrar é 2, é 2, é 2. Eu falei assim, gente, meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Quanta desinformação no mundo só. E esse aqui, mais um lance sinistro, tá? Esse aqui, cara, foi foda ali na hora, tá? Tem o passe, tá? O passe é completado, ganha a primeira descida, e na hora que termina a próxima jogada, na hora que termina a jogada, né, depois que do lance que vai acontecer, faltavam uns 14 segundos mais ou menos, você vê que o time A não tinha mais timeout. Cara, uma coisa que eu gostei aqui, ó, eu falei com o Diogão, a bola foi no seu pé, irmão, você é o árbitro repositor, bota a bola e vamos. O umpire aqui não precisava tocar na bola, porque o árbitro repositor foi o back judge, tá? Beleza. Aí aqui, ó, pô, esse cara aqui, ele tá de sacanagem, né? Cara, foi um lance muito rápido. Muito rápido. E aí eu fiquei em dúvida, o Abner ficou em dúvida, o Celso ficou em dúvida. E aí aqui a gente tinha. Aqui a gente tinha um. Eu falei, cara, quando em dúvida, eu vou dar isso aqui como incompleto. Mas claramente, cara, ele toca. Ele toca o joelho. Claramente não, né? Mas assim, ele toca o joelho no chão. Só que, pô, na velocidade que o jogo tava e o que a gente viu, cara, nós três ficamos em dúvida, assim. E aí a gente deu passe incompleto, parou o relógio e tal, mas foi foda a situação aqui. Esse lance aqui já é na prorrogação, pô. Chute. Isso aqui era a primeira série de posse do primeiro período extra. Tá? Teve o touchdown do time A. O field goal vai ser bloqueado. Bloqueado não, é interceptado. E aí eles retornam para 2 pontos. Eu assim, caramba, eu estou vivendo a R que fala que ficou 6-2, né? Pô, esse cara aqui tá de sacanagem, né? A gente foi bem gerenciador nesse jogo, nessas questões, porque o campo era muito pequeno. Aqui os caras, imagina, dá uma condutinha aqui. Tentamos ser gerenciador nesse jogo, cara. Foi tudo isso, tá? Se você quiser colocar comentários adicionais nesse estudo, caramba, estudo curtinho, né? Acho que não deu nem 20 minutos. Se você quiser colocar comentários adicionais de algum lance e tal, interajam aqui nos comentários do vídeo, deixa o like no vídeo e tamo junto. Fechou? Grande abraço para vocês, bom NFL Game, a gente se vê em São Paulo. Tchau, tchau.